Boa noite, irmãos queridos. Que a graça de Cristo esteja nos seus corações. Nós temos um casal de visitantes, o Cristiano e a Diana. Eles são crentes, moraram aqui para perto de nós. São muito bem-vindos e gostaríamos de tê-los sempre conosco. Deus abençoe vocês. E também o Cristiano. O Luciano e o Alexandre. Bom, eles são da igreja. O Luciano é membro da igreja e o Alexandre foi batizado aqui, né? Bem, irmãos, nós estamos aproveitando esses últimos meses para recordar alguns estudos que nós já fizemos em outras ocasiões. Nós estudamos todo o livro dos Salmos, não sei quanto tempo levamos. Depois estudamos todo o livro de Provérbios, também não sei quanto tempo levamos. E estudamos várias porções da Bíblia. Eu estou, então, retornando a alguns estudos, agora atualmente, no livro de Provérbios. Os Provérbios, que é o livro que vem após os Salmos, é uma coleção de declarações sobre o viver. O viver bem, o viver mal. Ter sucesso ou fracassar. Os provérbios são coleções. Salomão não era o autor desses provérbios, a não ser, talvez, de alguns. Mas os provérbios existem há milhares de anos. Muito antes de Moisés, o Código de Hammurabi já tinha provérbios. Quer dizer, declarações sobre viver bem. Declarações sobre viver bem. Povos antigos, tribos atrasadas, como nós diríamos, povos primitivos, tinham um líder. E esse líder tinha a obrigação de proteger o seu povo, o rei. A tarefa do rei era proteger o povo da fome, dos desastres, dos inimigos, e também ensinar a viver. Era a tarefa do rei ensinar comportamento ao seu povo. Os governos atuais, eles falham nisso, porque eles têm alguns expedientes para preservar o povo, mas não tem nada para ensinar, então não ensina. Os governos não ensinam o povo a viver. Os governos governam e procuram estabelecer leis para proteger daqui e dali, saneamento básico, cuidar das favelas, saúde, mas não ensina as pessoas a viverem. Mas no passado era a tarefa do rei, a responsabilidade do rei, não manter vivo o povo, mas também ensinar o povo a viver. E através dos séculos, muitos sábios, os mais esclarecidos, proferiam lições. São ditados, que foram aceitos e foram comprovados como úteis. O livro dos Provérbios, tem, então, declarações úteis, recomendações úteis para que a gente possa viver bem. Se nós pudéssemos aprender, nós o povo, né, de um modo geral, se nós pudéssemos aprender a viver melhor, né, então nós também teríamos menos dificuldades, teríamos menos problemas. E a função do livro de Provérbios é ensinar a viver. E hoje nós estamos focalizando o capítulo 17 de Provérbios e eu tirei algumas lições para nós. Você tem sua folha, aí você vai me acompanhar. A primeira lição de Provérbios 17 é essa: relacionamentos harmoniosos em encontros humildes são mais benéficos do que encontros grandiosos onde haja desavença. Então, um relacionamento de um grupo tem duas possibilidades. Ou as pessoas têm um relacionamento harmônico, ou um relacionamento de conflito. O livro de Provérbios diz que nós, ao conviver com as pessoas,
na família, no trabalho, na comunidade, que a melhor maneira de viver é viver sem desavenças, sem conflitos. E que os relacionamentos que têm harmonia são os mais recomendados. E o texto diz assim: melhor é um bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de banquete e contendas. Então, um relacionamento pode ser de muita pobreza e ter paz, as pessoas terem paz. A gente encontra famílias muito pobres, vivendo num lugar muito humilde, e encontramos famílias ricas onde o marido mata a mulher. Ou o pai mata o filho, ou o filho mata o pai. Então, aqui se disse que um relacionamento numa condição de humildade é muito melhor do que um relacionamento numa condição de grandeza, mas sem harmonia, sem relacionamento. Então, no casamento, um casal pobre vai ser mais bem sucedido se tem harmonia do que um casal onde eles são ricos e não tem harmonia. Aquela mulher que matou o marido japonês, como é que era o nome dela? Hã? Isso. Riquíssimos. Mas ela matou o marido e esquartejou. Se eles fossem pobrezinhos e fossem harmoniosos, vivessem em paz, em bondade, estariam vivos. Ele estaria vivo até hoje e ela não seria uma criminosa. Eu trabalhei no Hospital Regional de Osasco e lá havia que contavam, não foi no meu tempo, foi antes de eu ir para lá, que houve um final de ano, quando algumas famílias lá na região se reuniram para festejar. E fizeram muito churrasco, reuniram várias famílias, tinham muita bebida, champanhe, vinho, e depois eles ficaram festejando, e a certa altura começou uma briga. A festa era boa, a comida era boa, chester, peru, tudo maravilhoso. Mas num dado momento começou a haver conflitos. E o resultado é que 20 pessoas foram socorridas no hospital e meia dúzia levada para a delegacia. Então, talvez uma reuniãozinha pobre, gentinha pobre, comendo um pãozinho, com harmonia, com amor, com acolhimento, com equilíbrio. Isso ele diz que é muito melhor. É muito melhor o encontro na humildade, na simplicidade, do que encontros exuberantes e com resultados danosos, porque não há harmonia. Então há um contraste entre a harmonia e a desavença. E isso não é do tempo de Salomão. Milhares de anos, os povos mais primitivos, os povos mais atrasados sabiam disso. As tribos mais atrasadas sabiam disso. Salomão coletou esse provérbio que era antigo já. O povo mais que nem usa roupa, né? As tribos que nem usavam roupa, sabiam que se houver briga é ruim e se houver harmonia é bom. Na família, nas igrejas, na rua, no trânsito, em todos os lugares. Se houver harmonia, é melhor do que se houver choque. Tá? A outra lição é que uma pessoa, o item 2, uma pessoa vivendo em condições de humildade, mas com bom comportamento, pode ser mais bem-sucedida do que uma pessoa em posição de honras e riquezas, mas que tenha mau comportamento. Então, os provérbios dizem assim: há comportamentos que são bons e há comportamentos que são maus. Se a pessoa é uma pessoa humilde, mas se comporta bem, ela vai viver melhor do que uma pessoa muito rica que tem mau comportamento. Vê lá o nosso Daniel Alves lá, né? naquele sufoco. Muita riqueza, muito dinheiro, mas se comporta mal. O mais importante, de acordo com a Bíblia, não é somente é bom ter riqueza, Deus abençoa a riqueza, mas isso não é o mais importante se a pessoa tem mau comportamento. Fama, não adianta. Né? O Valdemar da Costa Neto está na cadeia.
presidente do maior partido político do Brasil. Foi para a cadeia. Então não adianta você ter fama e ter mau comportamento. Então há aquele comportamento que é bom, que o bom senso, que não somente a Bíblia é maravilhosa porque tem o máximo de ensinos, mas mesmo que não esteja na Bíblia, há coisas que são do bom senso das pessoas. E pessoas que se comportam mal, elas podem ter alto status e ter muita coisa maravilhosa, ter muita fama e acabar tendo mal. Então, por exemplo, a gente vê na história dos ídolos do cinema, né? Os famosos do cinema. Morreram nas drogas, morreram de acidente, morreram assassinados, terminaram na pobreza. O comportamento é tudo. Então, a gente deve ter os bens, mas uma pessoa vivendo em condições de humildade, mas com bom comportamento, pode ser mais bem-sucedida do que uma pessoa em posição de honrarias e riquezas, mas que tenha mau comportamento. Então, há os comportamentos que fazem uma pessoa ser bem-sucedida e os comportamentos que fazem as pessoas serem mal-sucedidas. Então, o texto diz que o servo prudente prevalecerá sobre o filho que se comporta de modo indigno e receberá a parte da herança com os irmãos. Esse provérbio faz uma comparação, uma fazenda, um lugar de muita grandeza, muita riqueza, e tem dois tipos de pessoas: o escravo e o filho. Então tem o escravo e o filho. Aí ele fala aqui que o escravo que se comporta bem pode receber a herança. E o filho que se comporta mal pode ser deserdado. Às vezes o escravo, que não é nada, não tem cama, não tem roupa, é o escravo. Aqui eu coloquei que o filho tem aposento confortável, tem roupas de boa qualidade, tem sapato, tem joia, tem direito à herança. O escravo não tem nada disso. Mas, se o escravo se comportar bem, é provável que o patrão vai gostar mais dele do que gostar de um filho. Às vezes um empregado é mais querido do que um filho. E é isso que ele diz aqui, porque na história a gente vê muitas vezes isso. Às vezes eu tenho há um filho e um empregado. Mas o empregado se comporta bem, enquanto o filho se comporta mal. E na hora de repartir a herança, muitas vezes o pai fala: não vou deixar para o meu filho porque ele não merece, porque ele é mau. Vou deixar para o meu escravo porque ele é bom. Então, é preferível não ter nada e ter um bom comportamento do que ter muita coisa e não ter um bom comportamento. Aí estamos falando sobre essas pessoas que têm fama, têm dinheiro, têm muita coisa, mas elas se comportam mal e têm consequências graves. Esses são 3 comentários. O filho tem privilégios, o escravo não tem privilégio, mas na hora da herança pode ser que o filho não ganhe nada e o escravo ganhe a herança. O segundo é que o escravo de comportamento digno se eleva acima do filho de comportamento indigno. Então, o escravo está aqui embaixo, condição social dele. Pobreza, falta de conhecimento, e aqui está o filho, riqueza. Mas ele diz que esse escravo se comporta de forma digna, ele vai acabar ficando numa posição mais elevada do que o filho que tem um comportamento indigno. E o terceiro, que o sucesso depende de mais de bom comportamento do que de direito de família. O exemplo do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele se comportou mal, ele pediu a herança ao pai.
a herança só era dada ao filho quando o pai morresse. E se o filho pedisse a herança com o pai vivo, a conclusão é que ele queria a morte do pai. Porque ele está querendo uma coisa que deve acontecer quando o pai morrer. E a justiça na época punia esse filho. Se um filho pedisse a herança ao pai vivo, era considerado um criminoso. E a comunidade tinha o direito de matá-lo. Tinha o direito de matá-lo. Mas o pai deu a herança. O pai podia condená-lo à morte. O próprio pai tinha o direito de fazer isso. Se o filho pediu a herança ao pai vivo, é porque ele quer que o pai esteja morto. Isso é crime. Querer o pai morto era crime. Pois bem, mas o pai deu a herança. Mas ele foi embora e ficou lá. Então ele está pobre agora, depois que gastou tudo, ficou pobre. Foi trabalhar cuidando de porcos. Queria se alimentar com a comida dos porcos, mas não podia. Os porcos comiam uma fruta chamada de alfarrobas e os humanos também comiam alfarrobas. Era uma comida como eu, quando era criança, a gente cozinhava inhame para os porcos e a gente também comia daquele mesmo inhame que foi cozido para os porcos, uma mandioca, ou a panela de banana que cozinhava para os animais, a gente também comia. Então, na hora do café, a gente lá na panela, no panelão de inhame cozido, catava o e comia. Né? E esse moço estava lá. Agora, ele queria comer 2 alfarrobas, mas não, você come uma só. Aí o texto diz assim, que ele se alimentava com as alfarrobas, queria encher a barriga, mas não podia. E o que ele disse? Quantos empregados do meu pai têm comida em abundância e eu aqui morro de fome? O empregado está lá vivendo bem e ele aqui está mal. Então, aquele servo fiel fica acima do filho mal, infiel. O Salmo e o Provérbios ensina isso. A terceira lição é que devemos valorizar as pessoas que são inferiores a nós em posse de bens materiais. Porque Deus é também o Criador dos pobres. Insultamos a Deus se os desprezamos. O provérbio diz, quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Quem se alegra com a calamidade não ficará impune. Então, na sociedade, e isso é da vontade de Deus, que as pessoas não tenham todas as mesmas coisas. O pobre e o rico são criaturas de Deus. Deus consente na pobreza e consente na riqueza. Aquele pobre que vive na pobreza, aquilo é consentido. Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre. O político diz, vamos acabar com a pobreza porque não leu a Bíblia, porque ninguém vai acabar com a pobreza. Ninguém. Os pobres existirão sempre. Existirão muitas pessoas com muita pobreza e ricos com muita riqueza. E isso é consentido por Deus. Agora, às vezes, aquele que tem bens despreza o que não tem os bens. Certo? Na escola, quando eu era criança, a gente tinha muito disso, né? Nós éramos o grupo da roça, mas lá era digamos assim, era um ambiente, um ambiente acadêmico, universitário. A nossa escola ficava dentro da universidade. Então tinha os filhos dos professores, os filhos dos empregados, que eram da universidade, e nós os que vínhamos da roça e sentávamos juntos na mesma classe. É claro, os filhos dos professores, os filhos dos funcionários, os filhos dos motoristas tinham um status, tinham um tipo de roupa, tinham um tipo de sapato. E a gente que vinha da roça tinha aquele sapato pobrezinho, tal, 2 tipos. Mas Deus consentia que aqueles com muitos recursos materiais e os com menos recursos convivessem.
e que eles pudessem aprender ali. E o provérbio diz que pressupõe que, às vezes, aqueles que são de status maior humilham os que são de status menor. Uma vez eu assisti uma cena, sabe quando isso para os irmãos? A coisa, irmão. Não, o pastor repetiu, mas é coisa que tem que repetir. Estávamos um grupo de garotos brincando. E vem um senhor todo maltrapilho, andando. Chapéu de palha todo rasgado. Só estava a metade, o resto caiu. E ele vai passando. Passa por nós. E alguns começram a fazer gozação. O estado dele, do chapéu dele, o jeito dele, a roupa dele, era um João Ninguém. E ele vai passando e os garotos começaram a zombar. E um deles falou, para. Aquele é meu pai. Não vão zombar dele não, é meu pai. E ele corajosamente impediu aquela gozação daquele idoso. Irmão, ele era um crente, Jacó era o nome dele. Seu Jacó. Então, essa coisa de zombar do pobre está condenado na Bíblia. Então, o rei tinha que ensinar o seu povo de tal maneira que os ricos e os pobres pudessem se respeitar mutuamente. Porque Deus permite que alguns sejam ricos, permite que outros sejam pobres, mas não permite que um oprima o outro. Não permite isso. Pois bem. Devemos valorizar as pessoas que são inferiores a nós em posse de bens materiais. Porque Deus é também o Criador dos pobres. Outro dia eu passei ali e vi um homem de rua, todo sujo, maltrapilho, horrível, o rosto dele horrível. Quem criou aquele homem foi Deus, ele é criatura de Deus. É o mesmo que criou a mim. É o mesmo Criador. É isso que ele está dizendo aqui. Você está num... Eu me lembro do tempo que quando surgiu o Monza, o carro Monza, então era status. E passava o sujeito no Monza, novinho. E passava o outro no Fusquinha, velhinho, caindo aos pedaços. Deus é o Senhor daquele que tem o Monza e daquele que tem o Fusquinha. Ou daquele que está a pé. Eu tenho um lugar ali na Avenida Sapucaí que vende uma comida para gente de baixa renda. Eles avisam lá, um pouco de arroz com um ovo. Está lá escrito hoje. E tinha uma filazinha. Outros vão para os restaurantes chiques. Vão almoçar em restaurantes chiques. Um é criado e abençoado por Deus, o outro é criado e abençoado por Deus. É isso que ele diz. O rei devia ensinar isso ao seu povo. O rei devia ensinar ao povo que aquele que está bem não deve oprimir aquele que está mal. E o livro de Provérbios diz isso. Nós vamos valorizar as pessoas que são inferiores a nós com questão de riquezas materiais. E a outra frase, insultamos a Deus se desprezamos o pobre. Aí tem vários tipos de desprezo. Desprezo do negro, é desprezado porque é negro, agora é motivo de chacota porque é obeso. O Deus que criou a mulher linda, criou a obesa. Então não tem como, não faz sentido. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Um pastor de ovelhas jamais vai menosprezar uma ovelha para valorizar a outra. Então, diante de Deus, diante do mundo, nosso status, a nossa aparência é um. Diante das pessoas. Diante de Deus é outra coisa. Deus
colocou a todos no mesmo nível para usar de misericórdia com todos. Porque hoje o pobre está precisando da graça, da misericórdia de Deus, e daqui a 2, 3 anos o rico está com câncer, sofrendo lá numa UTI e esperando a morte. Então, todos nós somos abençoados por Deus e agraciados por Deus, aceitos por Deus, o rico e o pobre, o gordo e o magro. Eu tinha uma paciente que ela sofria muito, porque ela era do Nordeste, ela era nordestina, e falava com aquela fala bem típica do nordestino. E ela falou, ela veio do Nordeste, arranjou um trabalho, ela falou que na hora do almoço, as pessoas não sentavam perto dela, não conversavam com ela. E ela percebeu que era porque ela era nordestina. Ela percebeu isso. Então, o gaúcho não é melhor do que o nordestino, o paulista não é melhor do que o nordestino. E existe essa coisa, né, de um querer humilhar o outro. Mas o que diz a palavra é isso. O rico, o pobre, o obeso, o magro, o nordestino, o culto e o ignorante são todos criaturas de Deus. Porque esses níveis, essas diferenças, aqui a gente vive aqui, tem um melhor do que o outro. Na sepultura não tem. Jan Ziegler era um suíço, um alemão, que veio estudar os cemitérios no Brasil. Ele veio estudar sobre morte. E ele fez uma pesquisa no cemitério lá do Recife, que é muito famoso, um cemitério muito grande. E ele tinha a área nobre do cemitério, onde estão enterrados os ricos senhores do café e dos canaviais, lá do Pernambuco, e a área baixa, onde eram enterrados os pobres. E ele comentou que no processo de degradação, quando as bactérias vão comendo o corpo, a bactéria que come o corpo, o cadáver do pobre, é a mesma bactéria que come o cadáver do rico. Acabou. São as mesmas bactérias. Não tem uma bactéria bonitinha, penteadinha para consumir o rico. Não. A bactéria que transforma o corpo do pobre em lama são as mesmas bactérias que transformam o corpo do rico em lama. Então, essa coisa de alguém achar que é melhor não faz parte da sabedoria. Não é só a sabedoria divina, é o bom senso. O bom senso diz isso. E Jan Ziegler, que fez essa pesquisa, ele não era religioso. Ele não veio fazer uma pesquisa teológica. Ele veio fazer uma pesquisa social. E ele via aquelas mausoléus enormes, né, daqueles ricaços, lá na Boa Viagem, esse cemitério de Boa Viagem lá. Ele via aqueles mausoléus enormes, com mármore negro, branco, aquela coisa, e as sepulturas lá da parte baixa. E ele notou isso, escreveu no livro dele, né, que lá no cemitério, aqui na vida, uns eram poderosos, cheios de riqueza, foram na parte nobre, ficaram na parte nobre do cemitério, outros eram pobres, miseráveis, trabalhadores braçais, ficaram na parte pobre, na parte humilde do cemitério. Mas que ali não tem ninguém melhor. Mas às vezes a gente vê assim, gente, nas igrejas nobres, a igreja do cristiano é uma igreja familiar. Então, eu me imagino como uma igreja onde as pessoas se amam de forma pessoal, íntima, sem que haja essa coisa de um desprezar o outro. Mas igrejas grandes, que vêm classe muito alta, que chegam naqueles carrões, naquelas limusines, não aqui no Brasil, né, aqui não se usa, e esnobando. Aqui na igreja nós temos o lanche grátis.
Ninguém paga nada para tomar o lanche aqui. Sabe por quê? Porque nós tínhamos a cantina que vendíamos o lanche para arrecadar dinheiro, para comprar isso, para comprar aquilo. E o que acontecia? Muitas pessoas que vinham à igreja não tinham dinheiro para comprar um lanche. Aqueles que tinham dinheiro formavam panelinhas. Então você tem dinheiro, você tem dinheiro, você tem dinheiro, a gente junta aqui e chama, pede a pizza, pede aquelas coisas lá e tal, e ficam comendo. E os outros não comem. Aí nós começamos a dizer assim, os que têm dinheiro, vão lá na cantina e compram aquelas coisas da cantina, os lanches, os refrigerantes, eles vão pagar. E nós vamos pagar para os outros, de forma que todo mundo possa comer. Aí acontecia isso. Pessoas que faziam um lanche, o melhor lanche que tinha na cantina, né? Empadinha, coxinha, tudo isso que se a Rose estivesse aqui, ia fazer. Hein? Naquela época. Não. Essa aqui é inocente. Eu estou falando porque o sobrenome dela é Inocente. Então eu estou fazendo um trocadilho, né? Ser inocente. É a Rosimeire Inocente. É inocente. E a outra não é inocente. Aí eu falei assim, irmãos, então vamos fazer o seguinte, ninguém vai pagar nada. Ninguém vai pagar nada. Nós vamos pagar e ninguém paga nada. Aí passamos a ter o lanche gratuito, porque ninguém é melhor do que ninguém. Olha, uma coisa, eu estou falando isso porque às vezes nós pensamos, provérbio está fora e tal. Não, é atual. É atual. Eu fui lá numa igreja, falar numa igreja lá no litoral, havia aqui um conjunto de música, né, que foi cantar lá e eu fui convidado para estar lá. E eles estavam com isso, eles tinham uma cantina, estavam fazendo reforma no templo, estavam fazendo mudanças, melhorando o templo, e tinha a cantina para arrecadar dinheiro para fazer a reforma no templo. E tinha uma fila na cantina. E tinha um menino sentado assim, talvez 7, 8 anos. E todo mundo na fila era a panqueca, esperando sair a panqueca. E eu falei, você não vai comer a panqueca? Eu não tenho dinheiro. Aí eu falei para ele, olha, eu vou pagar a panqueca para você. Vai lá perguntar quanto é. Ele foi lá, perguntou quanto era a panqueca, ele voltou, eu dei o dinheiro. E dei o dinheiro do refrigerante. Ele foi lá, comeu a panqueca e tomou o refrigerante. Depois ele veio falar comigo. Ele falou assim, Deus vai abençoar muito o senhor. Eu estava com muita fome. Essa imagem, eu estava com muita fome. E o livro de Provérbios sabe, o Salomão sabia que se faz isso. Né? Deixar um com muita fome e o outro se deliciando. Mas eu sou criatura de Deus, criação de Deus, tenho recursos. Ele não tem recursos, mas também é criação de Deus. Também é criação de Deus. E o salmista diz, os negros são iguais, os obesos são iguais, os nordestinos são iguais, os deficientes são iguais, os analfabetos são iguais, todos criados pelo mesmo Deus. E com um destino que Deus determinou para todos.
O item 4, vou andar mais depressa para não acelerar o tempo. A maneira de conservar amizades é praticar o perdão. E não persistir em acusações. O que é o amigo? O amigo é aquele cuja presença me faz bem. Filéu, da língua grega, philos, da língua grega. Filéu é o verbo ter amigo. O philos é o amigo. O philos, o amigo, é aquele que é agradável para mim. Aquele que é agradável para mim. E, às vezes, eu me aborreço com ele, ou ele se aborrece comigo. Aí nos afastamos. Então eu sou amigo do pastor Edson, ele gosta de mim, eu gosto dele, ele me agrada, eu agrado a ele, até um dia que ele me aborrece, eu falo uma coisa que eu não gosto. Aí, acabou. Acabou. O provérbio diz que se houver desentendimento, tiver desavença, que é preciso que haja reconciliação. E a maneira de reconciliação é que alguém perceba que errou e peça perdão. Tinha uns livrinhos que saíam antigamente, estava assim, amar é. Alguém se lembra desse livrinho? Amar é. E um desses dizia, amar é não ter que pedir perdão. Não ter que pedir perdão. E houve muita crítica com essa frase, porque amar não é isso. Amar é ter que pedir perdão e pedir. O livro de Provérbios, imagina isso. Nós preservamos o amigo perdoando e sendo perdoados. Então, o casal que não sabe pedir perdão, o marido que não sabe pedir perdão, o filho que não sabe pedir perdão. Pai, desculpa, pai, perdão, eu errei. Ou então que a esposa não sabe pedir perdão. Vão ter dois. Então, a maneira de preservar a agradabilidade do relacionamento é essa de pedir perdão e não ficar trazendo acusações. Às vezes, no casamento é muito comum. O casal tem um problema, um atrito, uma dificuldade muito grande. Aí, acaba que aquele que errou pede perdão. Mas, de tempo em tempo, aquilo vem à tona. Aquilo vem à tona. Aqui diz para você, não trazer de novo. Foi perdoado, perdoou. Acabou. É isso que ele diz aqui. Que é não persistir nas acusações. Quem perdoa a transgressão busca a amizade. Mas quem traz o assunto de volta afasta os amigos. Aqui ele faz esse aconselhamento. O quinto, a pessoa de pouco entendimento pode ser muito perigosa. Isso é um princípio de sabedoria, além dos tempos. Nós, às vezes, nos entendemos, nos convivemos com uma pessoa que não entende. Quando eu vim para aqui, deixa eu contar. Havia um irmão que eu admirava muito. Um irmão batalhador, trabalha em construção civil, né? Trabalhador. Eu olhava para ele e via nele uma coisa assim que me encantava. E um dia eu abracei e falei, irmão é muito valente. Porque para mim, valente é uma pessoa corajosa, uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa ousada, uma pessoa que enfrenta. E para ele, valente era outra coisa. Para ele, valente era grosseiro, malcriado, violento. E ele ficou com raiva de mim. Porque ele foi ofendido. Eu não o ofendi. Mas ele não entendia da maneira como eu entendo. Valente, você é valente. Passou no vestibular. Você é valente. Enfrentou a cirurgia. Passou. Esse é um valente. Aquele que vai, luta. Para mim, valente é isso. Era isso. E é isso.
Essa é a ideia. Mas ele achou que era ofensivo. Aqui diz assim, a pessoa de pouco entendimento pode ser perigosa, porque ela não vai entender a comunicação. Você comunica e a falta de entendimento leva para outro lugar. Às vezes, já aconteceu disso, uma pessoa me abordar na porta, porque o senhor pregou isso. Ele não entendeu nada do que eu falei. O problema não é o que eu falo, o problema é o nível de entendimento dele. Lá no Rio de Janeiro, uma igreja grande, tinha uns 1.200 pessoas no auditório. E eu falei de um homem, líder religioso, que aconselhava as pessoas que iam lá. E esse líder ele era um líder do candomblé. Eu dei um exemplo. Depois, alguns jovens, principalmente jovens, né? Quanto mais jovem, menos entende. Então eles vieram dizer que eu estava defendendo o candomblé. E se tivesse? Né? E se tivesse? Mas eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Era a história de um moço apaixonado. Ele era um escravo, era um trabalhador, escravo não, ele era um trabalhador braçal, numa fazenda. E ele se apaixonou pela filha do fazendeiro, que era uma família de italianos. E ele se apaixonou por aquela moça linda, maravilhosa. E ele trabalhava e pensando na moça. Entrou numa tristeza, entrou numa depressão, porque não tinha alcance. Aí ele procurou o conselheiro. O conselheiro era esse conselheiro. Juca Mulato. Procura essa obra, pega na internet, Juca Mulato. O nome do poema. Aí ele foi lá e reclamou, e falou que não aguentava mais de paixão, mas que a moça era inacessível, que a moça era filha do patrão e ele não aguentava. Aí ele falou, o que eu faço? E o conselheiro, pai de santo, disse, Juca Mulato, esquece. E eu queria dizer que é um bom conselho, é uma boa orientação. Então, eu não estou dizendo que aquela pessoa é uma pessoa cuja vida é aceitável, a religião dela é fora da palavra de Deus. Mas eu estou dizendo que ele deu um bom aconselhamento, porque o apaixonado por uma pessoa que não corresponde só tem uma saída. Esquece. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Pois bem. Então a pessoa, falamos do entendimento, né? Que é aquela pessoa que não entendeu. Outra vez aconteceu uma coisa semelhante. Um moço me confrontou lá no Rio de Janeiro, em Niterói, em Caraí. Ele me confrontou depois do sermão. Por uma coisa que eu falei. Aí uns 6 anos depois, eu estava lá em Brasília, na convenção, e ele chegou perto de mim. E disse, você lembra de mim? Eu falei, acho que me lembro, lá de Caraí, né? A gente estava lá, você estava um dia lá. Ele falou, perdoa, eu estava errado. Agora sim, ele tem entendimento. Tem entendimento, dá para viver. Não tem entendimento, cuidado. Então, antes de nos relacionarmos com uma pessoa, temos que saber o que essa pessoa entende da vida. Qual é o nível de compreensão dela? Para a gente poder se harmonizar. Porque se ela tem um nível de compreensão inadequado, poderemos ter problema. Porque é isso que acontece. Item 6. Pastor, poderia esclarecer para mim essa melhor comunicação com a ursa cujos filhotes foram roubados? Qual a questão da ursa? Não, perigo. Porque a ursa, se a gente mexe nos filhotes dela, ela ataca, ela vem para cima. Porque ela não entende que você pode estar querendo cuidar do filhote. Vamos supor que um filhote de urso cai e a ursa, claro, ela não entende de curativo, mas você sabe cuidar de um animal. Mas você não pode ir lá cuidar dele, que a ursa te pega. Porque ela não entende.
Eu que vivi na roça vi muito disso. A gente queria que o animal tinha um espinho na pata. Era perigoso você tentar tirar aquele espinho, porque ele não entendia. Não é que eu esteja comparando, mas quer dizer que a falta do entendimento pode ser problema. Então, antes de conviver com a pessoa, tem que saber qual é o nível de entendimento dela, para que nós possamos conviver com ela na base do que ela sabe, na base do que ela entende. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a ideia da ursa, ele está dando um exemplo. Se você vai cuidar do filhote da ursa, você vai fazer um bem, mas ela não entende, ela não sabe que você quer fazer um bem. Às vezes acontece com a gente. A gente pensa que vai fazer um bem para a pessoa, mas o nível de entendimento daquela pessoa. Quando a gente aconselha uma pessoa, você precisa parar de usar essa bebida, você precisa fazer isso, você deve fazer isso, procura conquistar a sua família e tal. E ele responde, isso não tem nada com a minha vida, não sei o quê. Eu estou ajudando, mas ele não entende. Entendeu? Ele não entende. Então, o provérbio diz, quando você for se relacionar com uma pessoa, avalie o entendimento dela, o nível de entendimento dela. Por que no passado, quando as pessoas, a gente saía na rua para evangelizar, por que a gente às vezes saia na rua levando os folhetos e alguém te agredia? Porque ele não entendia o que você estava fazendo. Você está fazendo um bem para ele, dando a ele compreensão, mas ele te agride. Se você vai, como nós fazíamos antigamente, a gente ia pregar na praça, a igreja ia para a praça. Aquele trabalho na praça abençoaria todo o bairro. Aquela pregação na praça, os hinos na praça, abençoaria todo o bairro. Mas um ou outro não entendia. E ficavam gritando lá da janela, ficava xingando, passava xingando. Por quê? Ele não entendia. Isso é muito importante. Conviver com as pessoas exige um entendimento do que a pessoa compreende. Depende de saber como é que ela pensa. Para a gente não ter dificuldade. É melhor interromper um desentendimento logo no início, para evitar que se perca o controle e seja produzida a violência. Jesus ensinou isso. Jesus nunca imaginou que não haveria desentendimento entre nós. Ele nunca imaginou que os casais não iam se desentender. Ele nunca falou que os filhos não iriam se desentender. Nunca falou que a igreja não ia se desentender. Mas ele disse o seguinte, se você tiver um desentendimento, corre àquela pessoa, vai até aquela pessoa, entre em acordo com ela, porque ela pode querer ir ao juiz. Ela pode querer ir ao juiz. E aí o juiz vai multar você por a sua ofensa. Se ofendeu essa pessoa, ela vai ao juiz e o juiz condena a pagar a multa. Por isso, corre até ele, não deixa ele chegar no juiz. Então eu ofendi a irmã inocente, coitada, que é inocente. Eu ofendi. Ela, a ofendida, tem o direito de se queixar. E ela vai na porta da cidade, tem um juiz. Os juízes ficavam na porta. Nas portas da cidade ficavam os juízes ali. Ela vai lá na porta, enquanto o juiz, para fazer sua queixa. Ela tem o direito de fazer sua queixa. Mas, o que o Jesus falou, eu sei que ela está indo para o juiz, corro, e não deixa ela chegar no juiz. Entre em harmonia com ela, eu resolvo, se quiser pagar a multa, eu pago de livre espontânea vontade, para não chegar no tribunal. Porque o juiz ela pode querer uma indenização de 10 denários. E eu matei sua ovelha. Passei correndo com o meu cavalo, pisei na sua filhotinho, eu matei aquele filhotinho de ovelha. Você pode querer uma indenização de 10 denários. E eu te pago os 10 denários, reconcilio com você. Se você chegar ao juiz,
o juiz pode me cobrar 100 denários. O juiz pode fazer dar uma multa muito maior do que ela pediria. Então, é melhor eu me reconciliar com ela e não deixar que ela chegue ao juiz, porque vai ser pior, pode ser pior para mim. Então eu não vou deixar você chegar no juiz, eu vou te segurar. É o que Jesus falou, é o que está dizendo aqui, né? É melhor interromper o desentendimento logo no início, para evitar que se perca o controle da situação. E aí chega a violência. O texto diz, o início do desentendimento é como a vazão de águas represadas. Por isso, desista da questão antes que haja briga. 7 fala do dinheiro. O dinheiro não resolve a falta de sabedoria. Não resolve. Né? Ricos. Tem um cidadão aí que tem muitas empresas, muito rico, dono de não sei quantas lojas, que está sendo acusado. Que é muito rico, mas foi burro naquela questão do 8 de janeiro. Ele se comportou mal. O comportamento dele foi criminoso. Então, muito dinheiro não significa que a pessoa tem sabedoria, que ela tem um bom comportamento. Ele é muito rico, mas se comportou mal, cometendo um crime político. Aqui há um problema. Então, o dinheiro não resolve. Para que serve o dinheiro na mão do tolo, se ele não tem entendimento para comprar a sabedoria? Então, a sabedoria não tem à venda. Não está vendendo no mercado. O dinheiro não tem dinheiro. Você pode ter bilhões, mas onde é que está a venda? Não existe. Onde é que está a sabedoria à venda? Não existe. Então a pessoa tem dinheiro e não tem sabedoria e vai pagar as consequências. Vai perder grande parte da sua... O nosso querido Daniel, eu gostaria que ele não fosse condenado, gostaria que ele fosse, espero que ele seja inocente. Mas acumulou fortunas e está perdendo, né? E depois pode não poder recuperar, pode ser condenado a 6 anos de prisão, vai ficar 6 anos sem salário e depois não terá mais condições de voltar a ser um ídolo do futebol. Por quê? O dinheiro não compra sabedoria. E a última, conter as palavras é sinal de sabedoria. Essa frase é uma frase que eu sempre amei muito. Quando se cala, até o tolo passa por sábio. Boca fechada. E o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. Minha mãe era uma pessoa humilde, mas ela entendia isso. E ela com os olhos, olha, em boca fechada não entra mosca. Minha mãe fazia isso. Ok? Alguma palavra? Obrigado por seu compartilhamento comigo. Obrigado por me ouvir e obrigado por gostar de mim. Eu sei que você gosta de mim e eu gosto de você.